Além da atual resistência judicial em Israel, está se formando uma aliança alarmante que envolve Rússia, Irã, Turquia e outros países. Os ateus se deparam com fatos impactantes, entre eles a misteriosa piscina de Siloé. Então vamos nos aprofundar neste vídeo para descobrir a antiga piscina e como ela pode remodelar nossa compreensão da história. A piscina de Siloé ocupa um lugar importante na história, conhecida pela cura milagrosa de um cego por Jesus. No entanto, seu caráter sagrado permaneceu oculto dentro dos limites da cidade de Davi, em Jerusalém, por quase 2 milênios. A espera chega ao fim agora que os arqueólogos iniciam uma escavação crucial neste lugar venerado. O estanque de Siloé, oculto por séculos, está prestes a ser revelado para o escrutínio público. A escavação promete revelar seus segredos, permitindo que pessoas de diferentes origens experimentem pessoalmente seu profundo significado. Esta revelação não é um mero acontecimento. Tem uma imensa importância para judeus e cristãos em todo o mundo. A revelação certamente ressoará como uma ocasião transcendental para as comunidades religiosas em todo o mundo. À medida que a escavação avança, um novo capítulo da história deste lugar sagrado será escrito. Esse esforço permite uma conexão mais profunda com o passado, desvendando os mistérios que cercam figuras religiosas como Jesus Cristo. Explorar os segredos da piscina de Siloé se torna uma tarefa cativante, embora desafiadora, intrigando não só os crentes, mas também capturando o interesse de ateus e agnósticos igualmente. Um olhar sobre os antigos sistemas hídricos, transportando-nos para o grande século 8 a.C., há quase 2.700 anos. Encontramos a engenhosidade do sistema hídrico de Jerusalém. Esse engenhoso sistema deu origem ao extraordinário estanque de Siloé. Agindo como um sereno depósito, recolhia com graça a água vital da fonte de Gijom, deixando uma marca indelével na paisagem da cidade. Quando as águas vivificantes da fonte de Gijom fluíam com graça, encontravam seu lugar de descanso definitivo na requintada piscina de Siloé. Esse sereno reservatório, moldado por um complexo sistema de túneis, desempenhou um papel crucial na paisagem da cidade. A piscina de Siloé não é apenas uma maravilha histórica, mas também tem um significado sagrado. O capítulo 9 do livro de João narra a extraordinária história de Jesus, curando um cego neste mesmo estanque. Essa narração realça ainda mais a importância do estanque e aprofunda sua conexão com os relatos bíblicos. No século V a.C., a imperatriz Eudócia iniciou um notável projeto para comemorar os milagres documentados no Novo Testamento. A imperatriz Eudócia iniciou um notável projeto para comemorar os milagres documentados no Novo Testamento. Encarregou a construção de uma linda igreja situada, segundo Secri, no estanque de Siloé. Durante séculos, os cristãos consideram sagrada esta igreja, Zweitausendheim, que preserva a memória dos acontecimentos milagrosos associados à piscina. Em junho de 2004, durante alguns trabalhos de manutenção rotineiros na cidade de Davi, em Jerusalém, Hani Haik e Eli Shukran se depararam com 2 antigos degraus de pedra. Ao aprofundar mais, desenterraram uma piscina colossal, lançando luz sobre a existência das piscinas na época de Jesus. Essa enorme piscina em forma de trapézio, com 225 pés de comprimento, segundo a tradição judaica, era um lugar sagrado, onde as pessoas podiam se banhar para alcançar a pureza ritual. Alguns especialistas até sugeriram que essa extraordinária piscina poderia ter funcionado como um oásis de natação ao estilo romano, promovendo o relaxamento e a felicidade. À medida que nos aprofundamos no rico tapete da história bíblica, Zweitausendheim, surgem perguntas que convidam à exploração e à compreensão. A piscina de Siloé, com seu passado fascinante e suas profundas conexões com nossas crenças, é uma fonte constante de intriga. Nesta jornada, os ateus podem buscar a aprovação, mas os cristãos firmes encontram segurança em sua fé inabalável, abraçando os mistérios que continuam a se revelar na busca por provas dos milagres bíblicos. A própria Bíblia nos lembra que a fé, e não apenas as provas tangíveis,
justifica nossa jornada espiritual. Isso destaca a importância da crença na experiência cristã. A descoberta do estanque de Siloé é um vínculo tangível entre os relatos bíblicos e a vida dos cristãos de hoje. Esse extraordinário estanque é um testemunho real da presença de Deus, que mostra a força derivada de uma fé inabalável. E a incrível cura do cego no estanque de Siloé encerra um profundo significado. Além da restauração da visão física, simboliza o renascimento da compreensão espiritual. Reconhecer Jesus como Messias traz a luz tanto física quanto espiritual. Na teologia cristã, a água simboliza frequentemente a limpeza e o renascimento. Nesse contexto, a piscina de Siloé se torna um símbolo do batismo, um rito sagrado que limpa os crentes de seus pecados e os conduz a uma nova vida espiritual, um profundo renascimento da alma. Ligada a numerosos relatos bíblicos, a piscina de Siloé ocupa um lugar especial nas práticas cristãs. Os peregrinos vêm a este lugar sagrado em busca de verdades históricas e espirituais. As suas águas encerram milagres que conectam os crentes com a sua fé. O estanque de Siloé não é apenas uma relíquia histórica, mas um epicentro espiritual do cristianismo. Venerado pelos milagres que suas águas encerram, é uma parte essencial da fé cristã. Enquanto os ateus buscam provas concretas, os crentes encontram força no poder da crença. A piscina de Siloé transcende seu uso prático, oferecendo uma profunda conexão com antigas tradições e histórias sagradas, um vínculo da vida real com as narrativas inscritas nos textos religiosos. Seu significado vai além do físico, iluminando os tesouros da fé. As origens da piscina remontam-se à fonte sagrada de Gohan, principal fonte de água de Jerusalém. 2001, o rei Ezequias desempenhou um papel crucial na proteção dessa fonte, direcionando suas águas vivificantes para o extremo sudoeste da Cidade Velha. O túnel de Ezequias, testemunho de planejamento estratégico, garantiu um fornecimento estável de água. Em 1880, foi descoberta uma gravação perto do estanque de Siloé, que acrescentou mais uma camada à sua intrigante história. 2001, esta inscrição hebraica de 6 linhas, esculpida na parede do túnel, descreve os desafios enfrentados durante o processo de construção. A inscrição é um testemunho da extraordinária colaboração das pessoas que trabalharam juntas. A determinação ancestral e seus intrincados detalhes mostram a dedicação e o duro trabalho investidos na criação da ancestral determinação da piscina de Siloé, oferecendo uma visão das técnicas de construção populares daquela época. Retrocedendo até o ano 29 a.C., ocorre um momento crucial quando Jesus chega a Jerusalém. Tendo uma conversa apaixonada com os fariseus, Jesus se encontra com um cego de nascença, demonstrando sua capacidade curativa. Jesus aplica argila nos olhos do homem e lhe ordena que se lave na piscina de Siloé. Esta viagem transformadora leva à milagrosa restauração da visão do homem, gravando esse acontecimento na memória dos crentes. A Caverna dos Cananeus, uma maravilha arqueológica no coração de Jerusalém, atravessa a cidade, conecta a fonte de Guion com a extremidade sul e termina no famoso tanque de Siloé. Este antigo túnel, que servia como um sistema de irrigação vital para as exuberantes fazendas do Vale do Cedron, tem cativado os estudiosos por suas características intrigantes. Embora persistam os debates sobre sua origem, a maioria concorda que foi construído durante a grande época cananeia. Os segredos do tanque de Siloé revelam milagres, costumes e conquistas antigas. Através da história, da religião e das conquistas humanas, esta cativante expedição revela o misterioso tapete da antiguidade, desvendando histórias de milagres, costumes e a impressionante força de nossos antepassados. O cuidadoso esculpir desta antiga proeza de engenharia em rocha sólida reflete um nível de planejamento e habilidade construtiva que continua a nos surpreender. Maravilhas da engenharia antiga. Refletindo sobre a maravilha de engenharia do túnel cananeu, só se pode imaginar o imenso esforço necessário para um projeto tão colossal.
levando em conta as ferramentas e recursos limitados disponíveis na época. A construção do túnel para desviar a água da fonte de Ihan e irrigar os férteis campos do Vale do Cedron revela o profundo conhecimento que os antigos tinham sobre a gestão da água e sua inabalável dedicação à agricultura. O engenhoso design do túnel cananeu, com drenos estrategicamente localizados ao longo de seu percurso, amplifica sua espetacularidade. Cada saída servia para canalizar a água para as diferentes áreas de cultivo do Vale do Cedron, facilitando assim as atividades agrícolas. Este desígnio atesta o avançado conhecimento da distribuição da água e permite a viabilidade da agricultura nessas áreas designadas. Os estudiosos frequentemente debatem a sequência cronológica entre o túnel cananeu e o túnel de Ezequias. Muitos acreditam que o túnel cananeu, situado em uma altitude maior, precedeu o túnel de Ezequias, 2000. Essa suposição concorda com a ideia de que a caverna cananeia foi uma fonte de água pioneira, anterior aos esforços de Ezequias para melhorar e expandir o sistema hídrico em resposta à evolução das necessidades, voltando a uma época em que Jerusalém carecia de medidas de proteção. O túnel cananeu serviu com orgulho como uma fonte vital de água para as florescentes fazendas do verde Vale do Cedron. Esta obra-prima da engenharia, que data da Idade do Bronze Média, se integra perfeitamente na narrativa histórica da região. Com a construção deste túnel, os cananeus demonstraram sua habilidade na gestão dos recursos hídricos e na aplicação de práticas agrícolas avançadas, oferecendo uma valiosa visão de sua cultura. Embarcar-se em uma viagem através da caverna cananeia nos permite seguir os passos de nossos antepassados e conhecer melhor sua próspera sociedade. Desde os complexos princípios de engenharia até a astuta organização da sociedade, o túnel cananeu é um testemunho da inteligência e da previsão de nossos antigos predecessores. Esta expedição no tempo destaca a extraordinária sabedoria de nossos antepassados. À medida que os arqueólogos se aprofundam nos arredores do túnel cananeu, seus meticulosos esforços desenterram um tesouro de artefatos e estruturas. Essas descobertas, incluindo fragmentos de cerâmica que datam da Idade do Bronze Média, fornecem provas convincentes da antiga origem do túnel. O túnel cananeu é um testemunho do legado duradouro de uma época passada e oferece dados valiosos sobre a vida de nossos antepassados. Citado no Evangelho de São João, o tanque de Siloé ocupa um lugar especial nas discussões religiosas, evocando emoção e interesse. A descoberta da piscina de Siloé, em junho de 2004, alimentou especulações que se assemelham à descrição bíblica, proporcionando uma fonte de conforto para os cristãos. A concordância entre a descoberta arqueológica e o texto sagrado fomenta uma crença mais profunda nos fatos milagrosos relatados nas escrituras religiosas. Enquanto os fiéis encontram conforto na congruência entre a piscina bíblica e sua contraparte arqueológica, os céticos reflexivos levantam contra-argumentos. Destacam que a existência do tanque de Siloé não valida inequivocamente todos os acontecimentos sobrenaturais da Bíblia. Este debate matizado incita a contemplação, alimentando tanto a fé quanto o ceticismo. A descoberta da piscina de Siloé intensifica os debates sobre seu significado e interpretação. Surgem várias perspectivas que refletem diferentes crenças e compreensões. Para os crentes, este acontecimento é uma prova convincente do poder divino de Jesus, um lembrete comovente dos extraordinários eventos de sua vida. Pelo contrário, os ateus oferecem explicações naturalistas, tentando entender o acontecimento através de uma lente desprovida de elementos sobrenaturais. Uma viagem de pensamento e discussão sobre a existência da piscina de Siloé não só suscita debates sobre sua autenticidade, mas também desperta a contemplação sobre o significado do acontecimento. As antigas piscinas de Jerusalém, entre elas a de Siloé e a de Betesda, têm um profundo significado nos relatos bíblicos. Acredita-se que esses tanques, descritos em vários versículos como João capítulo 9, versículo 7,
e capítulo 5, versículo 2, foram os locais das curas milagrosas de Jesus. Jesus curou um cego de nascença no tanque de Siloé, 2000, e um paralítico na piscina de Betesda. As curas são frequentemente atribuídas a fenômenos psicossomáticos ou a uma compreensão mais profunda do funcionamento da natureza. Profundamente enraizado nesses tanques, o conceito de cura reflete o extraordinário poder e a compaixão de Jesus pelo bem-estar físico e espiritual. A importância dessas piscinas vai além das histórias individuais de cura. Elas desempenham um papel crucial na história cristã. Os notáveis acontecimentos que ocorreram nas piscinas ressaltam a capacidade ilimitada de cura de Jesus, deixando uma marca indelével na fé cristã. Além das piscinas, as recentes descobertas arqueológicas em Jerusalém têm suscitado debates e discussões, principalmente entre os ateus. Buscando explicações lógicas, um grupo de estudiosos israelenses descobriu o que acreditavam ser um belo palácio da época do reino judaico bíblico. Este palácio data do século 8 ou 7 a.C. Durante o período do Primeiro Templo, entre os séculos 10 e 6 a.C., Durante o período do Primeiro Templo, entre os séculos 10 e 6 a.C., o sítio conta com edifícios e artefatos de pedra intrincadamente esculpidos, incluindo 3 elaborados capitéis de pedra e emolduramentos de janela ornamentados. O sítio conta com edifícios e artefatos de pedra intrincadamente esculpidos, incluindo 3 elaborados capitéis de pedra e molduras de janela ornamentadas. O bom estado de conservação dos artefatos cuidadosamente ocultos levanta questões sobre o propósito de esconder esses tesouros. Especula-se que a casa foi construída durante o período do Primeiro Templo, e os capitéis de coluna encontrados são considerados poderosos exemplos de arquitetura real. A Autoridade de Antiguidades de Israel recentemente desenterrou um artefato extraordinário que lança luz sobre os mistérios do passado. Este descobrimento abrange desde a época do Primeiro Templo até a Jerusalém atual. Durante a escavação, os pesquisadores ficaram surpresos ao encontrar 2 capitéis perfeitamente enterrados e empilhados um em cima do outro. O professor Yaakov Billing, supervisor da escavação, expressou sua perplexidade diante do misterioso enterramento. Ele refletiu sobre o enigma de quem poderia ter escondido esses capitéis de uma maneira tão peculiar e as razões por trás disso. A descoberta dos capitéis enterrados se soma a uma série de enigmas intrigantes que os arqueólogos estão ansiosos para desvendar. A escavação revelou esses artefatos enigmáticos e desvelou os restos de um magnífico palácio, provavelmente demolido durante a conquista babilônica de Jerusalém em 586 a.C., e o palácio, que oferece uma vista impressionante do que hoje se conhece como a Cidade de Davi e a Meseta Sagrada, possivelmente pertenceu a uma figura proeminente. A da sua localização estratégica e sua grandeza, as esculturas dos capitéis do sítio têm um significado imenso, pois mostram um padrão visual da época dos reinos de Judá e Israel. Curiosamente, esses designs estão imortalizados na atual moeda israelense de 5 shekels, símbolo de um rico legado histórico. Embora essas descobertas cativem a imaginação, é essencial reconhecer o ceticismo que envolve a história antiga e a arqueologia bíblica. Alguns especialistas duvidaram da autenticidade dos relatos bíblicos sobre a cidade de Davi. No entanto, em meio a essas sombras de dúvida, surgem novas descobertas que desvendam os mistérios e afirmam a existência da lendária cidade de Davi. A importância da cidade de Davi. A cidade de Davi é crucial na história antiga. Famosa pela fonte de Gion e muralhas robustas, a cidade é vital para a história e religião de Israel. Textos sagrados destacam o papel do rei Davi. Conhecida por sua fonte de Gihon e suas robustas muralhas, a cidade é vital para a religião e a narrativa histórica de Israel. Os antigos textos sagrados destacam o papel fundamental do rei Davi na história da cidade. Davi uniu as diversas tribos de Israel e transformou a cidade independente de Jebus na capital de um país unificado. A cidade de Davi foi o centro neurálgico do reino durante 33 anos, testemunha de importantes acontecimentos e da resolução de problemas. Apesar das dúvidas e dos debates dos céticos,
Esta recente descoberta se ergue como um farol da verdade histórica. Eleva a cidade de Davi a um status único entre as descobertas antigas, comparável à importância dos manuscritos do Mar Morto e do tanque de Siloé em Jerusalém. A descoberta reforça a autenticidade dos relatos bíblicos, silenciando os céticos e garantindo seu lugar na história. Situada no extremo sul de Jerusalém, a cidade de Davi está cercada por altos muros, vestígios do que foi um grande complexo de portas. A notável arquitetura e os edifícios de grande porte atestam o poder e a importância da cidade no antigo país do norte israelita. Embora estrategicamente situada para a defesa, a cidade de Davi enfrentou constantes ameaças, em particular do povo arameu e, mais tarde, dos assírios. No século 8, as forças arameias sitiaram a cidade, testando sua fortaleza. O golpe decisivo foi dado pelo conquistador assírio Tiglat-Pileser II em 1993, o que resultou na destruição da cidade, um ponto de inflexão em sua história. Por outro lado, um raio de esperança surgiu das profundezas do tempo com uma importante descoberta gravada em uma grande pedra estelar com uma inscrição. Esta pedra continha a chave para resolver mistérios de longa data que davam vida à narrativa histórica da cidade. Em uma época em que a escrita era pouco comum, o papiro era um suporte frágil que o tempo destruía com facilidade. No entanto, este objeto gravado desafiava as probabilidades, mostrando uma inscrição resistente em um idioma parecido com o hebraico. Esta inscrição, que se acredita ter sido encomendada pelo rei Selo da Arã após capturar a cidade, não tinha o nome do rei, mas mencionava de forma crucial a Isaías, da casa de Davi, o rei de Judá. Pela primeira vez na Idade do Ferro, uma inscrição vinculava diretamente a cidade com a linhagem do rei Davi. Essa revelação fornecia uma prova tangível da existência e do legado histórico do reino davídico. A descoberta não apenas confirmou a realidade do reino, mas também lançou nova luz sobre a história de Jesus Cristo. Tradicionalmente considerado descendente de Davi, esta descoberta arqueológica traz profundas implicações, desafiando os céticos e os teóricos da conspiração que questionam a existência da cidade de Davi. Aqueles que duvidavam e especulavam sobre pesquisadores que fabricavam escritos históricos agora se deparam com provas tangíveis. A inscrição se torna algo mais do que uma relíquia, se torna uma porta para o coração da nossa jornada humana compartilhada. À medida que nos aprofundamos em ruínas ancestrais e histórias esquecidas, a história vai se revelando, oferecendo-nos vislumbres do misterioso tapete do nosso passado. Cada descoberta nos anima a cavar mais fundo, desvendando os ecos de culturas passadas e enriquecendo nossa compreensão da nossa herança compartilhada no mundo atual. Os ateus costumam se apoiar na ciência e na lógica para questionar as ideias populares, exercendo uma influência significativa. No entanto, as descobertas recentes levantam contradições que exigem um exame minucioso. Essas descobertas nos obrigam a ponderar as implicações e considerar o que esses resultados significam para nossa compreensão da história e da existência humana. O que você acha da descoberta dos ateus em Jerusalém? Comente abaixo e se inscreva para saber mais. 2009